Terremoto em Vitória, pode isso? Foi o que aconteceu no dia 2 de julho, quinta-feira passada. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença novamente da geóloga, doutora em geologia e professora da UFES, Luísa Bricali. Luísa, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Isso aí. Agora, aliás, é uma grande coincidência, né? Porque a gente esteve falando sobre placas tectônicas e o acidente do terremoto que aconteceu em Fukushima, no Japão, né? Há 15 dias atrás. Hein? E você citou, inclusive, Vitória como o segundo maior terremoto registrado do Brasil, né? Isso. E por coincidência, nós tivemos, nesse curto período de tempo, porque quando a gente fala em geologia, eras geológicas, são milhares de anos e tudo, que separam um fenômeno do outro, e agora nós tivemos aí, recentemente, um terremoto. Exatamente. Fala pra gente o que aconteceu, onde foi o epicentro desse terremoto? Então, Almir, exatamente quando eu fiquei sabendo, foi a primeira coisa que eu pensei na nossa conversa aqui na entrevista, né, que eu tinha mencionado a respeito do segundo maior terremoto do Brasil. E tem tudo a ver com o que a gente conversou, né, que é a movimentação das placas tectônicas. Então as placas estão em constante movimento, né, estão se ajustando. Então, apesar do Brasil, né, ele está numa região que a gente chama de intraplaca, né, sobre uma placa, que é a placa sul-americana, essa placa ela está sofrendo uma tensão, né, porque o terremoto é uma tensão que a rocha sofre, né, e aí tem uma falha geológica que a gente chama, essa falha se movimenta, esses blocos se movimentam, na verdade, e o terremoto ele é sentido. Então, a placa sul-americana, ela está ali entre a placa africana, né, a leste, e a oeste a placa de Nazca. Então, a gente já tem uma compressão na própria placa, né, que ajuda a acontecer isso. E tem aquela questão que eu mencionei aqui também há 15 dias atrás, da cordilheira mesoatlântica, que tem várias falhas, né, que se prolongam até o continente. Então, essas falhas podem chegar até o continente. Isso pode ser um dos indícios. E, além disso, Vitória também está no limite ali de uma bacia sedimentar, né? Que é a bacia de Campos e a bacia do Espírito Santo. E nas bordas das bacias sedimentares nós temos muitas falhas geológicas. Então pode ser que tenha alguma relação com isso também, mas é uma coisa que precisa ser melhor estudada para a gente saber efetivamente que falha que pegou, né? Porque acabou de acontecer, então as coisas estão muito recentes ainda. Fala pra gente, vocês têm um tipo de medição aí, né, de sismológica, né? O Espírito Santo, na verdade o Brasil inteiro nós temos a rede sismográfica brasileira, né, que abasteceu aí o território brasileiro com vários sismógrafos, né, que são esses aparelhos que medem esses sismos que acontecem na Terra. O Espírito Santo ele tem 3 sismógrafos instalados, né, assim, um em Barra de São Francisco, um em Guarapari e um em Rio Bananal. Né? Então nós temos 3 sismógrafos que registram isso aí, que isso aí na verdade é coordenado inclusive pelo Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Sim. E aí essas informações chegam rapidamente? Essas informações na verdade chegam, né, através de aparelhos eletrônicos, né? Chegam através do computador pra gente, tem um programa específico pra gente poder monitorar isso daí. E aí tem o que a gente chama de sismograma, né? São os gráficos que indicam essas ondas, a onda P e a onda S que a gente chama, que mostram como é que está chegando esse terremoto para a gente. Nos países que têm muitos terremotos, vocês têm geralmente sistemas de emergência, planos de aviso imediato, né? Para que as pessoas possam fazer algum tipo de ação, de evacuar. Tem como antecipar essa informação? Então, na verdade, antecipar não é parecido com a previsão do tempo, né? Assim, porque o terremoto a gente não tem como saber quando que vai acontecer, mas as regiões que são possíveis de acontecer, né? Que são exatamente essas regiões, assim, que provavelmente vão ter as magnitudes muito elevadas, são regiões dos limites das placas tectônicas, né? Por exemplo, Chile, Japão, Itália. Então são locais que estão nesse limite. Então, assim, são locais que você sabe, olha, pode acontecer um terremoto ali a qualquer momento e um terremoto de magnitude considerável, porque está no limite da placa tectônica. Essa é a questão. Sim. A gente está um pouco mais seguro que nós estamos sobre uma placa, né? Tanto que os nossos terremotos que aconteceram aqui, né? Falar do Espírito Santo, por exemplo, são de magnitudes baixas. Claro, tivemos um considerável, né? Que eu mencionei aqui,
de 6,1 na escala Richter em 1955, né? Mas o epicentro não foi em Vitória, foi no mar. Então, de repente, se esse epicentro tivesse sido aqui, aí teria causado algumas coisas, mas foi no mar, mas foi sentido aqui, né? Pra você ter ideia, foi bastante longe, né, da costa, mas foi sentido aqui em Vitória. Esse foi bem mais baixo, né, 1,9, e as pessoas já sentiram um pouco. Então, essas vibrações, a gente sente, acaba sentindo, na verdade. E isso é muito comum, né, porque, na verdade, se você instalar um sismógrafo, por exemplo, no centro de Vitória, perto do porto ali, você vai sentir essa vibração, porque tem carga ali pesada, né, navio, enfim, no Japão, inclusive, tem muito estudo sobre isso, né, que são sismos induzidos, na verdade, sismos antrópicos, que a gente chama. Sim. Se esse terremoto que aconteceu em Vitória Quinta tivesse acontecido numa área que não tivesse que não fosse tão populosa, por exemplo, talvez as pessoas nem sentiriam, né, só que passaria despercebido, exatamente. Porque a escala foi de 1,9, né, na escala de magnitude, na verdade. Sim. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista, falando sobre terremotos e como trabalhar isso na cabeça da gente. Bem, voltamos à entrevista com a doutora em Geologia, Luísa Bricalli, falando sobre o terremoto recente aqui de Vitória, né? No dia 2 de julho, na quinta-feira passada, a gente fazendo um rebatimento desse assunto, que não é um assunto corriqueiro para a gente, quer dizer, para o Brasil inteiro, né? E a gente, Luísa, aproveitando esse gancho, a gente pode deduzir o seguinte: a gente não tem nada em equilíbrio permanente, né? Exatamente. A natureza não tem um equilíbrio permanente. Exatamente. A natureza é dinâmica, né? Eu costumo dizer isso aí. O interior da Terra está em constante movimentação o tempo inteiro. A gente está aqui, mas está tudo se movimentando. As placas estão se movimentando, o manto não para, né? As coisas não param. Estou falando da parte interior, mas o exterior também. Então, a gente chama na nossa área, a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Um equilíbrio dinâmico, né? É um pouco até oposto, né? Sim. Dizer isso aí. Sim. Essa questão que aconteceu, né? Acho que foi na época da Pangeia que houve a separação dos continentes, né? Que separou o Brasil da África. O Brasil da África. Nós estamos aqui na beirada, né? Quer dizer, se a gente for juntar, parece até que o litoral é até bem parecido, a conformação, parece até que se encaixam, né? E quando eu estive, inclusive, em Angola, né? Que também é o outro lado, parece que encaixa com Salvador, você tem muitas características, inclusive ambientais e até de tipos de solo, daqui do nosso país. Como é que isso, quer dizer, tem uma placa ali, tem placas que se abriram, como é que foi esse processo? Então, você está falando do que a gente chama de deriva continental, né? Que a gente tinha uma massa continental, estava todo mundo junto ali, né? E aí esses continentes, eles foram se separando, as placas foram se movimentando, a gente não tinha o Oceano Atlântico, por exemplo, né? Então eram duas crostas continentais, né? África e Brasil junto, imagina. Aí a gente tinha aqui o que a gente chama de rift, né? Processamento de rift, que é esse limite aí onde formou a Cordilheira Mesoatlântica. Então isso foi se separando, né? Foi se separando e até hoje está se separando, inclusive, né? Que são placas divergentes, formou então essa crosta oceânica, né? Que é o Oceano Atlântico, e se separou. E essa observação é muito interessante realmente, porque a gente tem esse recorte, né, assim, da costa assim, do Brasil, que encaixa perfeitamente na África, né? Se você tentar voltar, você vai ver que esse encaixa. Então isso é um dos indícios que se pensou na época de que realmente esses continentes estavam juntos, além de flora e de fauna que eram incomuns em locais que hoje estão separados, né? Então são indícios disso, além também dessas rochas, né, que elas vão ficando elas são mais jovens aqui no limite, né, antes de abrir, e agora no Oceano Atlântico mesmo, onde tem a Mesoatlântica, elas são mais novas e as vão ficando mais velhas, mais antigas, quanto mais elas chegam próximo da África aqui e do Brasil. Bem, voltando à Vitória, Luísa, você acha que com esse tipo de acontecimento recente agora, 1,9 na escala Richter não é um terremoto de grande
magnitude, mas isso acende algum alerta para a construção de novos prédios aqui na capital? Então, Almir, esses eventos do Espírito Santo, nós tivemos assim, lá na universidade, nós temos inclusive catalogado todos os terremotos que aconteceram, desde o primeiro até esse último agora, inclusive que a gente tem que atualizar a nossa tabela com isso que aconteceu. Então nós já tivemos vários terremotos aqui no Espírito Santo e nenhum deles nós tivemos danos, né, digamos assim, que chamassem tanta atenção. Esse de 6.1, como eu mencionei, né, é um caso 55, atípico, de 55 é um caso atípico, de 6.1 escala Richter, mas que não foi, o epicentro não foi aqui. Esse em Vitória, o epicentro foi em Vitória, né, na verdade, Sim. foi mais precisamente em Maruípe, né, Sim. o epicentro. No entanto, não é recorrente, né, até temos esses abalos menores recorrentes sim, mas de magnitude alta não é recorrente. Então, investir nisso em países que não têm isso recorrente é complicado, porque são estruturas muito caras, né, encarece muita obra. Eu acho que o Brasil... ele tem que se preocupar mais, por exemplo, com enchente e com deslizamento de terra, que são coisas mais frequentes que a gente passa. Só antes de finalizar, até uma curiosidade que eu tenho sobre essa parte de São Francisco, né? Tem aquela grande falha geológica ali, que eles preveem, inclusive, a ocorrência de um terremoto ali no futuro, né? Que possa separar São Francisco do continente. Ali o que a gente tem é a famosa, né, tem até um filme sobre isso, que é a falha de San Andrés, né, que é uma falha de limite strike slip, que a gente chama, né, que ela se movimenta lateralmente, né. Ela não se movimenta, um movimento horizontal, como todas as placas, mas ela não se separa e ela nem se encontra uma com a outra. É uma movimentação lateral, né. E é uma falha realmente enorme, que pega várias cidades, ali tem uma extensão enorme. E tem terremoto o tempo todo ali, mas eles também estão já preparados para esse tipo de ocorrência, que eles sabem que essa falha ela é uma falha grande, uma falha geológica considerável e que está em constante movimentação. Então tem uma rede de sismógrafos, inclusive, instalados ali para poder ficar monitorando isso daí. Beleza. Agradeço a sua presença, dando informações geológicas logo após um fenômeno de um terremoto em Vitória. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente, né? Nós mencionamos esse assunto, uma coincidência, assim, marcante realmente. Eu lembrei na hora da nossa entrevista quando aconteceu e muito obrigada. Foi um prazer falar sobre o que aconteceu. A gente tem que informar a população, né? Na verdade. Obrigada, Almir, mais uma vez. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado.